Bem, turma, então faremos aqui a correção dos exercícios do módulo 10, que diz o seguinte. Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Agora sim, vamos lá. A maçã, após ser descascada, escurece depois de algum tempo. Para retardar o escurecimento, goteja-se limão sobre a maçã descascada para que o ácido cítrico do limão iniba a ação da enzima, diminuindo a velocidade da reação. Então aqui a gente tem duas substâncias, a ortohidroquinona, que é de cor clara, e a ortobenzoquinona, que é de cor escura. Esse fenômeno acontece aqui, turma, por conta de um fenômeno, de uma propriedade chamada oxidação, que vocês já conhecem. Quando a gente corta a maçã, aquela parte clara oxida e fica escura. Quimicamente, o que acontece é a adição de oxigênio a essa substância. Então você tem aqui a formação da ortobenzoquinona, que tem a cor escura. Se a gente lembrar bem das funções orgânicas, você vai observar que nós temos o anel benzênico aqui, e esse anel benzênico está ligado a um grupo OH. Isso caracteriza um fenol. Olha só o mapa mental de novo aqui. Nós temos o anel benzênico e o grupo OH ligado diretamente a esse anel, o que caracteriza essa substância como um fenol. E aqui, a segunda substância, a ortobenzoquinona, olha só, nós temos um carbono secundário fazendo dupla com oxigênio, tá vendo? Um carbono secundário, porque ele está ligado a dois carbonos fazendo dupla com oxigênio. Carbono secundário fazendo dupla com oxigênio é uma cetona, olha aqui, ó. Um carbono aqui e outro carbono aqui. O carbono do meio, que está ligado a dois carbonos, é um carbono secundário. Se ele faz dupla com oxigênio, isso caracteriza a função orgânica cetona. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Assinale a afirmativa correta. A ortohidroquinona pertence à função álcool. Lembra, isso aqui não é um álcool, isso é um fenol. A ortohidroquinona pertence à função fenol. Tá certo, é isso aqui, ó, alternativa B. Olha a alternativa C. A ortobenzoquinona pertence à função aldeído. Isso aqui não é um aldeído, é uma cetona, porque a dupla está no carbono secundário, no carbono fora da ponta. Dupla O fora da ponta, dupla O no meio, é ona de cetona e não aldeído. A molécula da ortoquinona é saturada. Ela é insaturada. Insaturada significa que tem ligações duplas ou triplas entre os carbonos. E a alternativa E, que também está errada, a água liberada no processo tem seus átomos unidos por ligações de hidrogênio. Na verdade, o que une os átomos da água são ligações covalentes. Essas ligações de hidrogênio são ligações intermoleculares. O exercício 2. Mentol ocorre em várias espécies de hortelã e é utilizado em balas, doces e produtos higiênicos. Observe a estrutura do mentol e assinale a alternativa correta. A fórmula molecular do mentol é C10H19O. Na verdade, a fórmula molecular é C10H20O. A gente tem que tomar cuidado porque aqui existem hidrogênios que estão escondidos. Olha só, aqui eu tenho um carbono que está fazendo duas ligações. O carbono tem que fazer 4. Então aqui eu tenho mais 2 hidrogênios que não estão explícitos na molécula. Aqui o mesmo processo e aqui o mesmo processo. Aqui esse carbono está fazendo 3 ligações. 1, 2, 3. Então aqui vai mais um hidrogênio. Se a gente contar todos os hidrogênios escondidos e mais esses que estão explícitos aqui, isso vai nos dar a fórmula C10H20O. O mentol possui somente 3 carbonos secundários. Lembra, carbono secundário são aqueles carbonos ligados a 2 outros átomos de carbono. Então aqui eu tenho esse está ligado para cá e para cá, então ele é secundário. Esse aqui é secundário, está ligado para cá e para cá. Esse aqui também é secundário, está ligado para cá e para cá. E esse também é secundário. Então nós temos 4 carbonos secundários e não 3. Possui um grupo isopropil. O que é esse grupo isopropil, pessoal? É uma ramificação de 3 carbonos. Só que essa ramificação está ligada na cadeia principal pelo carbono do meio, que é essa resposta. Eu vou mostrar aqui nesse de baixo que os carbonos estão explícitos. Olha só essa ramificação aqui. Ó. Esses 3 carbonos aqui significam um grupo
propil, é um grupo, uma ramificação do tipo propil. Só que essa ramificação está ligada à cadeia principal pelo carbono do meio. Quando está ligado, dividido exatamente no meio, a gente chama essa ramificação de isopropil. É a alternativa C, a resposta correta. Olha a alternativa D. Possui a função orgânica fenol. Percebam, turma, não tem OH aqui, mas não tem anel benzênico. Para ser fenol, teria que ter o anel benzênico aqui. Olha de novo o nosso mapa mental. Para ser o fenol, eu tenho que ter o anel benzênico ligado ao grupo OH. Nessa estrutura, nós não temos anel benzênico. Então, a resposta correta é a alternativa C. O exercício 3, aqui o exercício 3, ele diz o seguinte, ó, qual o nome do composto? Ele dá essa estrutura monstruosa. Não é difícil para dar o nome dessa estrutura, pessoal, mas tem um detalhe importante aqui, ó. Essa parte da cadeia carbônica, C6H5, representa a estrutura de um fenol. É uma outra maneira de representar o fenol. Eu poderia colocar esse fenol não, desculpa, o benzeno. Isso não é fenol, isso é o benzeno. Eu poderia colocar esse benzeno assim, ó. Mas algumas literaturas trazem C6H5. A gente tem que olhar e saber que isso representa o benzeno. Então, como é que fica o nome dessa cadeia carbônica? Nesse caso aqui, o benzeno ele está como ramificação. E toda vez que o benzeno ele está como ramificação na cadeia carbônica, ele é chamado de ramificação fenil. Então, o benzeno como ramificação é um fenil. Esse fenil ele está ligado no carbono 1, 2, 3 da cadeia principal. Então, essa aqui é a cadeia principal, somente os carbonos. Tá? Esse e esse são carbonos da cadeia principal. O OH é a função orgânica e esse benzeno é uma ramificação fenil. Então, esse fenil está no carbono 3, por isso 3-fenil. A cadeia principal tem 6 carbonos, X. Esses carbonos estão ligados por ligações simples. 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Todas simples. Quando a ligação é simples, a gente chama esse infixo de AN. E minha função orgânica está ligada no carbono 3. Essa função orgânica é a função ol, que representa um álcool. Então, 3-fenil, hexan, 3-ol. No exercício 4, olha só. Aqui, ó. O doxilitol, substância utilizada em determinadas gomas de mascar, que evita cáries dentárias, é incorreto afirmar que é um álcool. Perceba que ele quer saber qual a afirmativa falsa, tá? Cuidado com o que o exercício está perguntando. É um álcool? Sim, é um álcool. Olha aqui, ó. Eu tenho carbono e OH. O OH ligado no carbono. Isso é um álcool. Tem fórmula molecular C5H12O5? Vamos contar. Carbonos 1, 2, 3, 4, 5. C5. H 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12, tá certo. O5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa afirmativa também está certa. Tem cadeia carbônica normal? Cadeia carbônica normal é aquela que só tem 2 extremidades de carbono, não é ramificada. Então, eu tenho essa extremidade de carbono e essa extremidade de carbono. Os carbonos só tem o carbono primário e secundário na estrutura. Isso é uma cadeia carbônica normal, também está certo. Possui somente carbonos primários e secundários. Vamos conferir. Olha só, esse carbono está ligado a um carbono. Ele é primário. Esse carbono está ligado a esse e a esse carbono. Ele é secundário. Esse carbono está ligado a esse e a esse carbono. Ele é secundário. Esse carbono está ligado a esse e a esse. Também é secundário. E esse carbono está ligado somente a esse. Ele é primário. Então só temos carbonos primários e secundários. Isso também está certo. Então a afirmativa incorreta deve ser a letra E. Tem massa molar igual a 129 gramas por mol. Basta fazer a soma das massas de todos os elementos da estrutura, carbonos, hidrogênios e oxigênios. A fórmula molecular é C5H12O5.
5 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 5 vezes 16. Isso dá 152 e não 129. Então a afirmativa incorreta é a afirmativa E. Muito bem, então a gente termina aqui a correção dos exercícios do módulo 10. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham dúvida, pode me contatar pelo WhatsApp ou pelo portal do Schoolage. Até a próxima aula.